Vamos iniciar então a nossa reunião. Inclinemos nossa fronte e vamos buscar no Espírito Santo de Deus a sabedoria, as forças, as luzes, a inteligência, a perspicácia que nós precisamos para vencer as nossas lutas no dia de hoje. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do sim. Tantas são as suas promessas, quanto são o sim que ele tem para cada um de nós. E ele prometeu que o Espírito Santo estaria dentro de nós, morando em nosso coração, para estar ao nosso lado, junto conosco, para nos atender e principalmente para nos ensinar todas as coisas. Então, se o nosso Deus é o Deus do sim, tenhamos fé de que a promessa do Espírito Santo dentro de nós é uma promessa que ele vai cumprir. Por isso, invoquemos o Espírito Santo para que ele venha dentro de nós nos iluminar, nos ensinar todas as coisas, nos mostrar o caminho por onde devemos andar, ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos guiar com seus próprios olhos e fazer com que nós tenhamos uma vida cheia de vitória e de sucesso. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Aproveitemos esse ensejo para a gente invocar a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Outra promessa dele: toda vez que 2 ou mais pessoas se reunirem no meu nome, eu estarei no meio delas. Se nosso Deus é um Deus do sim, é outra promessa que ele vai cumprir. Então digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome e te pedimos, vem cumprir a tua promessa e vem estar no nosso meio. Nós te agradecemos no teu santo nome. Sintamos a presença do Senhor Jesus aqui agora. Sintamos a presença do Senhor Jesus ao nosso lado, acudindo ao nosso chamado e cumprindo a sua promessa. É o momento em que nós, nessa ligação com ele, nós podemos usar da nossa fé para obter dele tudo quanto nós precisarmos aqui nesta vida. E é importante que a gente tenha a seguinte ideia: toda a nossa vida tem de ser feita por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo por intermédio dele, tudo por meio dele. Nada por nossa cabeça, nada por nossa própria força, mas tudo por meio dele. Tudo com ele, em companhia dele, através dele. E por último, tudo nele, para que nós tenhamos a vitória e o sucesso. Porque tudo que nós fizermos nele só vai redundar naquela promessa dele, que nele nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todos que creem digam amém, digam glória a Deus. Vamos estudar aqui hoje, começando por um trecho que está em Êxodo, para depois nós irmos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui em Êxodo, no capítulo 34, Êxodo, que é um livro escrito por Moisés, e é um livro que narra a saída do povo de Deus do Egito, onde eles eram escravos, através de 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida. Esse livro narra a história do povo judeu durante 40 anos. E esse livro mostra uma coisa: que aqueles que se entregam a Deus, Deus os dirige diretamente. Aquele que coloca a sua vida diante de Deus, aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus, ele é dirigido, ele é guiado, ele é orientado pelo próprio Deus, que tem satisfação, que tem o gosto de fazer com que a nossa vida seja vida de vitória. O livro de Êxodo é uma história belíssima de um povo que durante 400 anos tinha ficado escravos no Egito. E ao sair do Egito, Deus foi tão bom quando tirou-os da escravidão, que eles saíram ricos, saíram milionários, eles saíram com todas as riquezas dos seus opressores. Olha o poder de Deus na nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, quando a gente confia nele, não só ele nos tira da escravidão, não só ele nos arranca daquela
daquelas trevas onde Satanás nos coloca e nos leva para o mundo da luz, como ele nos supre de todas as nossas necessidades e nos supre com tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida dentro do conceito que Deus quer, ou seja, vida e vida em abundância. Esse é o conceito que Deus quer. Então Deus arranca aquele povo da escravidão. E ao arrancar da escravidão, ele não faz simplesmente abrir a porta e colocá-los fora. Não, ele faz com que aquele povo vá carregando com ele todas as riquezas do país mais rico na época, que era o Egito. A Bíblia diz que o povo judeu espoliou o povo egípcio. Mas eles não roubaram. O povo egípcio entregou para que eles fossem embora o mais depressa possível. Pega tudo, leva tudo que você quiser, vai embora daqui. Então Deus, ele nos dá a vitória. E a vitória que Deus nos dá não é uma vitória simples, não é uma vitorinha, não. É uma vitória plena, total, de acordo com a nossa fé. Porque aqui nesse livro sempre diz assim, seja feito de acordo com a tua fé. Se você não tem, é porque você não tem fé. Se nada acontece na sua vida, é porque você não tem fé. Se tudo que você tem só é dificuldade, tristeza e amargura, é porque você não tem fé. Porque Deus disse assim, tudo será feito de acordo com a sua fé, com a vossa fé. Então, se eu tenho fé para vencer, eu vou vencer. Se eu tenho fé para ter as coisas, eu vou ter. Se eu tenho fé para ter saúde, eu vou ter. Então, Deus diz assim, tudo será feito de acordo com a nossa fé. O fato que nós vamos fazer aqui hoje é um fato belíssimo que aconteceu no deserto e que prova que quando a gente se aproxima de Deus, a nossa vida muda por completo. Quando a gente se aproxima de Deus, a nossa vida muda totalmente, muda totalmente. E o fato aqui é o seguinte, o rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver ele falado com Deus. Moisés foi chamado ao alto do monte. Deus disse, Moisés, sobe ao monte, que eu vou dar para você as leis, as normas que você precisa obedecer. E esse povo precisa obedecer para que sejam vitoriosos. E Moisés sobe o monte e lá então ele recebe 2 tábuas onde Deus escrevera os mandamentos, onde Deus escrevera as leis que ele queria e quer que nós obedeçamos. Quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas na mão, o povo olhou e viu que o rosto de Moisés resplandecia, brilhava o rosto de Moisés, porque está escrito aqui, que a pele do seu rosto resplandecia depois que havia falado com Deus. Quando Arão e todos os filhos de Israel, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar perto dele. Tal era o resplendor da pele de Moisés, que o povo ficou com medo de chegar perto dele, que resplandecia, com uma luz intensa, resplandecia, porque aquela luz era a luz de Deus, então resplandecia aquela pele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação e tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Por que ele pôs aquele véu? Porque o brilho da sua face era tão grande, brilhava tanto a face de Moisés, que o povo temia, o povo se afastava de medo de ver aquele brilho que ele tinha na sua face. O que nós temos de aprender aqui? Que quando nós nos aproximamos de Deus, que quando nós obedecemos às leis de Deus, que quando nós seguimos o mandamento de Deus, primeiro, ele tem a liberdade para nós. Segundo, ele não tem só a liberdade, ele tem a liberdade com vida em abundância. E terceiro, ele nos transforma, não só espiritualmente, como também nos transforma
corporalmente. O exemplo típico é de Moisés, que a pele dele resplandecia e o povo temia de olhar aquela face, tanto que ele precisou botar um véu para que escondesse aquele brilho, para que o povo pudesse chegar perto dele. Aí está escrito assim: porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, ele tirava aquele véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que o Senhor havia ordenado. E assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar falar de novo com o Senhor. Então, vejam a transformação que Deus faz na nossa vida. Quando a gente recebe Deus na nossa vida, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, nós somos transformados de tal maneira, que nós passamos a resplandecer ao nosso derredor. Passamos a resplandecer à nossa volta. Este é o brilho de Deus na nossa vida. Esse é o brilho de Jesus na nossa vida. Por que será que muita gente não consegue resplandecer? Por que será que muita gente não consegue brilhar? Por que será que muita gente não consegue ser diferente? É igualzinho que nem os outros. Porque não tem Deus no coração, não leva Deus dentro do coração, não leva Deus consigo. E a vida então se torna uma dificuldade, a vida se torna um transtorno, a vida se torna uma dor. Por que tanta dor e não brilho? Por que tanta dor no corpo e não brilho no corpo? Porque não leva Jesus no coração, porque não coloca Jesus no coração. Vamos agora para Paulo, porque o apóstolo Paulo é aquele que bem estudou o relacionamento nosso com Jesus e é aquele que mais, de maneira melhor, ele nos faz entender como nós devemos ser com referência a Cristo. Olha o que ele diz aqui na segunda epístola de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Preste bem atenção o que é que nós ganhamos quando a gente coloca Jesus no nosso coração. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vejam a nossa ideia, a nossa vida. No momento em que a gente coloca Cristo no coração, ela passa a ser uma vida de triunfo. Não que a gente não vá ter luta. Não que a gente não vai ter problema. Não é que a gente não vai ter mais luta nem problema, não. É que nós vamos vencer todos os problemas e todas as lutas, porque nós temos um adversário, nós temos um inimigo, é o que ele diz aqui em cima, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Satanás, ele tem a vida dele inteirinha, dia e noite, sem parar, dedicados à nossa destruição. É o objetivo de Satanás, é o fito de Satanás, é o desejo de Satanás, é o esforço de Satanás, é fazer com que nós sejamos destruídos. E veja bem, o próprio Pedro foi atacado por Satanás muitas e muitas vezes ao lado de Jesus, junto com Jesus. Tanto que uma vez Jesus disse: Pedro, Pedro, Satanás veio a ti para te cirandar, para te fazer abilolar, mas eu orei por vocês e você está livre. Pedro foi um dos mais atacados por Satanás. E está escrito aqui, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Volto a dizer, Satanás, o objetivo dele, a vontade dele, a ideia dele é nos destruir. A ideia dele é nos fazer perdidos, porque ele não se conforma de nos ver ainda objetos do amor de Cristo. Então, olha aqui, está escrito aqui que Cristo nos conduz de triunfo em triunfo. Volto a dizer, não é porque nós não vamos ter mais luta, não, vamos ter luta sim. Não é que nós não vamos ter mais problemas, vamos ter problemas sim, só que não vamos ter mais derrotas. É a grande vantagem. Só que não vamos ter mais derrotas. Quando a gente está com Cristo, o problema vem, mas Ele está aí para nos tirar, para nos dar a vitória. Vamos dar um exemplo. Cristo diz assim para os apóstolos: entremos no barco e atravessemos para o outro lado. Ninguém mais que Cristo sabia que ia ter uma tempestade no meio do caminho. E Jesus entrou e foi dormir. E os apóstolos sofreram uma grande tempestade, a ponto que o barco estava para afundar. Eles acordaram Jesus
e Jesus amainou a tempestade. Não é que nós não vamos ter problema na nossa vida, vamos ter sim. Só que nós vamos ter vitórias. Vitórias e mais vitórias. Por quê? Está escrito aqui na Bíblia, promessa de Cristo, que ele não pode mentir, ele não pode deixar de cumprir, porque ele é o Deus do sim. O Deus do sim é aquele Deus que cumpre as suas promessas. A cada promessa que existe aqui tem um sim dele. Então ele nos conduz de triunfo em triunfo e manifesta em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Gente, aqui está uma palavra. Se nós há poucos estudamos a luz que resplandecia no rosto de Moisés, agora aqui Paulo nos mostra que quando a gente está com Cristo, nós temos um perfume do conhecimento de Cristo que exala de nós. É o perfume de Cristo. Atentem bem qual é a promessa dele. Lá, quando Moisés viu Deus, e só Moisés que pôde ver, o rosto dele resplandecia. Agora, quando nós recebemos Cristo dentro de nós, nós somos tomados do perfume de Cristo. Nós somos tomados do perfume do Cristo, do seu conhecimento. Porque conhecemos Cristo, somos fonte de perfume. E ao nosso derredor, cessa de sair a mágoa, a tristeza, a amargura, a inveja. Para de sair de nós todos esses sentimentos ruins. Então eu pergunto, por que será que existem pessoas tão amargas no mundo? Pessoas tão amargas no mundo que não conseguem irradiar alegria. Que aonde senta só sai tristeza, amargura, só sai crítica, só sai problema, só sai boca amarga. Por que será que gente que tinha de ter o nome de Mara? Porque Mara significa amargo. Porque não tem dentro de si o perfume de Cristo. Porque se tivesse dentro de si o perfume de Cristo, não podia rotar veneno. Não podia rotar fedor. Aquele que tem Cristo dentro do coração, aquele que está com Cristo, está escrito aqui na Escritura, está escrito aqui, que ele se faz possuído do perfume de Cristo. E depois, porque nós somos para com Deus, olha o que diz aqui, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. A promessa é esta, no momento que eu ponho Cristo dentro do meu coração, no momento que eu aceito Cristo na minha vida, no momento que eu coloco Cristo dentro da minha vida, eu passo a ser o perfume de Cristo perante Deus. E se eu sou o perfume de Cristo perante Deus, eu passo a ser o perfume de Cristo perante todos aqueles que me cercam. Então vejam bem, Cristo nos transforma não só por dentro, não só interiormente, ele nos muda a nossa fragrância, ele muda o nosso cheiro, ele muda o nosso fedor, ele muda tudo que está dentro de nós, como ele faz exalar este perfume. Exalar este perfume. Eu quero lembrar uma passagem da Bíblia em que aquela mulher entra na casa de Simão, onde Cristo estava jantando com várias pessoas. E ela abre um perfume. E quando ela abre aquele perfume, que ela joga aquele perfume sobre o corpo de Jesus, a sala inteira se encheu daquele perfume. A sala inteira se encheu daquele perfume. Então, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, nós nos tornamos um vaso precioso de perfume de Cristo. Nós nos tornamos um vaso precioso de perfume de Cristo. E é este perfume que nós temos de exalar em nossa volta. A mulher exala o perfume dentro da sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. O marido exala o perfume de Cristo na sua casa, para a sua mulher e para os seus filhos. As pessoas que estão trabalhando, exalem o seu perfume para os seus amigos, para os seus colegas, para o seu ambiente de trabalho, para os clientes, para os fornecedores. A nossa vida tem que ser uma vida de perfume, não é vida de tristeza, de amargura, de dor, vida de sofrimento. A pessoa só abre a boca para falar doença, dor, enfermidade. A pessoa só abre a boca para falar, não vai dar certo, não consigo, não tem jeito, é desse jeito que eu tenho de viver. A boca da pessoa exala fedor,
por mais que escove o dente, por mais que boceje aquele negócio de tirar o mau hálito, sai de dentro dele só aquela coisa que não é perfume, que é cheiro de morte. Olha o que está escrito aqui. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como nos que se perdem. Agora diz aqui, para com esses que se perdem, é cheiro de morte para a morte. Quando a pessoa não recebe o perfume de Cristo, ele se enche do cheiro da morte. E o cheiro da morte é para a morte. Porque ele vive todo dia, toda hora, prenunciando a sua morte. Prenunciando a sua dor, a sua tristeza, a sua amargura, prenunciando a sua enfermidade, prenunciando tudo que está passando de mal e prenunciando tudo que há de ruim na vida. Tudo que há de ruim na vida. Há pessoas, por exemplo, que entram dentro de um carro e já dizem assim, será que esse carro vai chegar lá? Há pessoas que não sabem dizer assim, este carro vai chegar lá em nome de Jesus. Há pessoas que não sabem dizer, será que hoje eu vou ter um dia bom? Que dia miserável que eu vou ter hoje, meu Deus. Já pronunciou morte. Está escrito aqui, aqueles que se perdem é cheiro de morte. Tem gente que fede morte, gente. Fede morte. E olha, a morte ainda a gente atura até 24 horas. Porque eles enchem aquele cadáver de perfume, de flor, de uma porção de coisa para a gente aguentar as 24 horas. Mas depois das 24 horas, sai de perto. Eu já desenterrei uma vez uma moça com 8 dias de enterrada. Quando tirou o tijolo da sepultura, o tijolo que estava fechando a sepultura, a 500 metros o fedor chegava. E moça bonita, hein? Moça bonita. Não adiantou nada a beleza dela, não, porque fedeu pra valer. Era o perfume, era o cheiro da morte. É o cheiro da morte. É o fedor da morte. Nós temos de escolher na nossa vida. Ou nós nos enchemos do cheiro da morte, para feder morte, aonde nós formos, aonde nós falarmos, aonde nós estivermos, ou nós recebemos Cristo na nossa vida e enchemos o nosso coração, a nossa vida, do perfume de Cristo, que é o perfume de Deus, que é o perfume para Deus. E aqui continua dizendo, o cheiro da morte para a morte, mas para aqueles que têm Cristo no coração, é perfume de vida para a vida. Nós podemos escolher duas formas de vida. Cada um pode escolher, cada um cheira do jeito que quer, né? Tem um que não toma banho e quer feder, feda, né? Agora, quem quer viver uma vida de perfume interno, de perfume interior, aonde ele chega, todo mundo diz, nossa, mas que pessoa bacana. Olha como essa pessoa exala alegria, olha como essa pessoa exala amor, olha como a pessoa exala tranquilidade. Não, agora a pessoa pode escolher, não, eu quero a morte, eu quero feder, entendeu? Então larga Cristo, não fica com ele, porque Cristo é aroma de vida para a vida. Continua aqui. Nós somos então, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Esta é a grande vantagem. Se nós recebermos Cristo no nosso coração, então nós vamos nos tornar um vaso de perfume. E aonde nós formos, e aonde nós andarmos, nós vamos exalar o perfume de Cristo ao nosso derredor. Moisés mostrava o seu rosto e o povo inteiro ficava atemorizado de ver o brilho de Deus no rosto de Moisés. Por que será que nós não podemos também encher o nosso corpo do perfume de Cristo, o nosso espírito do perfume de Cristo, a nossa alma do perfume de Cristo, para que a gente possa ser o aroma de Cristo para com Deus? E quero lembrar aqui no capítulo 3, no versículo 17, uma coisa interessante quando a gente está com Deus, a gente está com o Senhor Jesus. Ora, o Senhor Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Tanta gente vive escrava da miséria, da pobreza, da dor, da doença, da enfermidade, escrava do mal querer, escrava da solidão, escrava de tudo.
porque não recebe o Senhor Jesus, que é o Espírito, e está escrito aqui, e onde está o Espírito de Cristo, há aí liberdade. Nós podemos escolher, da mesma forma como nós escolhemos o fedor ou o perfume, da mesma forma que podemos escolher a luz e a treva, da mesma forma que podemos escolher a luz e a treva e o perfume e o fedor, nós podemos escolher aqui a liberdade ou a escravidão. Ou a liberdade com Cristo, ou a escravidão com Satanás. São duas formas de viver que Deus não interfere. Ele diz, você escolhe o caminho que você quer seguir. Você quer ser escravo com Satanás? Seja. Agora, você quer ser liberto comigo? Venha para mim. Você quer ter a liberdade? Venha para mim. Essa é a liberdade que Cristo tem para cada um de nós. Amém? Vamos então fazer o nosso pedido na data de hoje. Vamos pedir a Deus que Ele nos transforme em luz, que o nosso rosto resplandeça para com Deus e para com os nossos próximos e semelhantes. Vamos pedir que Jesus entre no nosso coração. Todos digam comigo agora, Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor, como meu Salvador e como meu Redentor. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe como Redentor, como Salvador, como único Senhor. Nós estamos recebendo a liberdade. Então peçamos a Jesus que Ele solidifique essa liberdade na nossa vida, para que nós sejamos libertos de toda ação do demônio, sejamos libertos de todo o mal do demônio, sejamos libertos de todo o mau desejo do demônio para nos perder. E peçamos a Jesus agora tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele disse que Ele tem muito mais para nos dar do que nós pedirmos e até do que nós imaginamos. Então deixemos na mão dEle agora, que Ele nos supra de todos os bens necessários à nossa vida, para que nós sejamos luz resplandecente e perfume precioso diante do mundo. Agradecemos ao Senhor Jesus por isso e tenhamos confiança nesta força, nesse poder que Ele tem para nós. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Os que quiserem.